Olá, gente, tudo bem? Nossa aula de ciências hoje, nossa última unidade, né? Estamos finalizando o conteúdo de ciências, página 288. Iremos falar sobre os mamíferos, certo? Página 288. Vou começar a ler e vocês acompanhem. A turma do Luan está no zoológico para aprender sobre a vida e os hábitos de alguns animais, entre eles os ameaçados de extinção. A turma iniciou a visita pela seção dos mamíferos brasileiros, onde observaram, entre outros animais, o tamanduá-bandeira, a onça-pintada, o tatu-peba, a anta, o lobo-guará, a lontra e o peixe-boi. A professora Mônica orientou a turma a observar o comportamento dos animais e a ler as placas de identificação localizadas na frente de cada recinto. Então, temos aí, né, a imagem do tamanduá e embaixo, né, professora Mônica. Vamos lá, no balão da fala da professora Mônica. É muito bom quando nascem filhotes. É uma chance da espécie não entrar em extinção. Aí o próximo balão da menininha. Ai, que fofo! Então ela é uma mãe. É a mãe dele. A de baixo. Espero que a gente consiga ver o filhote mamando na mãe. Então ele é um animal carnívoro. Vejam, tem um filhote nas costas dele. O do menino, o balão do menino. Ouça isso, tamanduá come até 30.000 formigas e cupins por dia. E tem a observação do menino lá. Olha como a cauda do tamanduá é peluda. E aí tem a placa de identificação, tamanduá bandeira, né? Nome científico, alimentação, reprodução e habitat. Então tem aí as características aí do tamanduá na placa e os alunos em volta fazendo as observações. Troca de ideias. Quais são os outros mamíferos que você conhece? Podem escrever aí. Eu achei muito legal, escreve aí no próprio livro outros mamíferos que vocês conhecem. Você sabe como nascem os mamíferos? Quem souber, responda, tá, gente? Então, vamos lá para a nossa primeira atividade. Eu achei tão legal a nossa atividade de ciências. Então, vamos lá. Imagine que você está no zoológico, observando estes mamíferos brasileiros. Leia as placas de identificação para conhecer um pouco sobre eles. Aí temos aí a placa de identificação da onça-pintada, tatu-peba, peixe-boi, da lontra, anta e lobo-guará, né? Tem as suas características, seus habitats, o que eles comem, né? Os alimentos. Então nessa placa aí tem a ficha do animal, né? Algumas coisas sobre ele, não é tudo, tá resumido. E aí, ó, olha a primeira atividade aí. Letra A. Os animais têm diferentes habitats, certo? Nem todo mundo mora, né, habita naquele local. Tem vários habitats. Então, volte às imagens e grife o texto. Então, agora vocês vão pegar um lápis de cor roxo, né? Quem não tiver roxo, ou giz de cera, roxo pode ser até o rosa, ok? Então, roxo. E vocês vão lá na placa de identificação. Os animais que têm as florestas como habitat. Vocês vão, né, pintar, né, os animais que moram, passar, né, grifar os animais que moram em florestas, que tem a floresta como seus habitats. E aí o segundo pontinho. Com marrom, os animais que têm
ambientes aquáticos, como mares, rios, lagos, por exemplo, né, como habitat. Então, depois de marrom, aqueles que são animais aquáticos, certo? Que tem seu habitat como mares, rios, lagos, por exemplo. B. Os animais têm diferentes hábitos alimentares. Agora é sobre hábitos alimentares. Volte à imagem e contorne. Agora não é pintar, é contornar. De verde, animais mamíferos herbívoros, né? Com vermelho, animais mamíferos carnívoros. E com azul, o contorno, nas imagens dos animais mamíferos onívoros, certo? Então, aí a B é para você contornar e a A é para você pintar, grifar, certo? Os mamíferos e suas características. Os animais são chamados de mamíferos. Foram agrupados pelos cientistas de acordo com critérios de semelhança. Uma característica exclusiva dos mamíferos é que a fêmea produz leite para amamentar os filhotes. Existem mais de 5.000 espécies de mamíferos distribuídas em todas as regiões do mundo. Eles possuem diferentes tamanhos, formatos, cores e hábitos alimentares. A pelagem dos mamíferos. Ao observarmos as imagens a seguir, podemos notar que os animais retratados têm o corpo revestido de pelo. Aí tem a imagem do gorila, né? Urso pardo e bicho preguiça. O corpo dele é revestido por pelos. Mas não só eles, a maioria dos mamíferos tem o corpo coberto de pelos. O conjunto de pelos é chamado pelagem e fornece proteção contra cortes, queimaduras solares e, quando em grande quantidade, mantém um animal aquecido. A cor da pelagem também pode ajudar o animal a camuflar-se no ambiente, como você pode observar nas imagens a seguir, né? Aí, então, ó, a cor do pelo pode ajudar esse animal a se camuflar, a se esconder. Então, o leão confunde-se com a vegetação, né? E tem o filhote de focas do Ártico camuflam na neve. Então, é branquinho igual a neve e o leão parece até com a vegetação aí. Então, essa é uma forma, até o pelo, a cor do pelo ajuda, né? Eles. E a nossa atividade 2, da página 291. Leia este parágrafo sobre as raposas do Ártico e observe com atenção as imagens a seguir de duas delas. Em seguida, responda as questões no caderno, tá? Eu creio que não vai dar para responder aí. Vai ter que usar o caderno e aí vocês coloquem a data de hoje, a numeração da página, tá? E as letras, né, correspondente àquela resposta. Então, vamos lá. A raposa do Ártico, também chamada raposa polar, vive nas regiões geladas do Ártico, onde a temperatura pode chegar a 40 graus Celsius negativos. No final do outono, esse mamífero começa a se preparar para o inverno. Então, tem a primeira imagem, a raposa do Ártico no verão, e a segunda imagem, a raposa do Ártico no inverno. Olha que diferença, gente. E aí vem as perguntas. A. É possível saber que este animal é um mamífero?
apenas pela observação das imagens. Então, olhando para ele, para esse animal, vocês conseguem identificar que esse animal é um mamífero? Sim ou não? E por quê? Né? B. Que diferenças ocorrem na pelagem deste animal no verão e no inverno? Né? Que a gente vê que mudou aí a pelagem dele. No verão, a pelagem, a cor, o jeito é um. No inverno, a pelagem já mudou. Então, vocês vão responder. Qual é a importância dessa transformação para o animal? Então, vocês vão ver aí qual é a importância, né? Vai falar com as palavrinhas de vocês, dessa transformação para o animal. Número 2. Observem as imagens e respondam no seu caderno. Então, tem aí a imagem do lobo europeu, né? E do outro lado tem a imagem da corça. Letra A. Explique de que maneira a pelagem de cada um desses animais serve como estratégia de sobrevivência, né? A gente já viu na imagem da página passada, né? O leão, ele consegue se camuflar, né? Na vegetação, o filhote, né? No gelo. Então, agora vocês vão ter a observação de vocês, certo? Explique de que maneira a pelagem de cada um desses animais serve como estratégia de sobrevivência, né? Na floresta, serve de sobrevivência, tá? B. Lembre-se do que aprendeu e responda de acordo com os hábitos, com o hábito alimentar, como são classificados esses animais. Então, vamos lá recordar? Então, hábitos alimentares, né? Que a gente viu lá do carnívoro, onívoro e herbívoro, né? Então, essas são as classificações, certo? Então, a tia Débora já tem até dica aí. Então, vamos lá. Manutenção da temperatura do corpo. Outras características comuns aos mamíferos é que eles são capazes de manter constante a temperatura do seu corpo, sem sofrer muita influência na temperatura ambiental, seja no frio ou no calor. Por isso, eles são chamados animais de sangue quente. Veja alguns exemplos de como os mamíferos mantêm constante a temperatura do seu corpo. Ao fazer muito exercício, você transpira para refrescar a pele e não deixa a temperatura do seu corpo aumentar muito. Aí tem, né, uma criança, quando o nosso organismo aquece muito, começamos a suar, resfriando o corpo, que precisa manter a temperatura em torno de 36,5 Celsius. Quando o frio é intenso, seus pelos ficam arrepiados, diminui a perda do calor. Aí tem o frio, o espaço formado entre a pele e o pelo arrepiando, segura o calor produzido pelo corpo por mais tempo. Aí o próximo parágrafo aí. Em dias quentes ou depois dos exercícios intensos, os cães ficam com a língua de fora e respiram mais rápido. Essa é uma das maneiras como esses mamíferos têm de diminuir e controlar a temperatura do corpo. Aí tem um cachorro da raça labrador no dia quente, ofegante e com a língua de fora. Aí agora vamos falar da gestação. Tá? A gestação dos mamíferos também apresenta outras características em comum. Os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe até o momento do nascimento. Por isso, esses animais são chamados de vivíparos. Aí tem o veado fêmea, que está prenhe, e tem
um gorila fêmea prenhe, né? Tá gestante. Aí chama prenhez, tá? Aí vamos continuar o tempo. O tempo em que o filhote se desenvolve e cresce dentro do corpo da mãe é chamado do período de gestação. E dependendo da espécie e da raça, a fêmea pode ter um ou vários filhotes em uma mesma gestação. Há mamíferos que têm no corpo uma bolsa onde carrega seus filhotes, depois de nascidos. Nessa bolsa chamada marsúpio, o filhote fica protegido desde o nascimento até estarem suficientemente grandes e independentes para viver fora dela. Então, animais que têm essa bolsa: canguru, coala, gambá, diabo da Tasmania e cuíca são exemplos de animais desse grupo chamado de marsupiais, né? Que tem a bolsa que carregam seus filhotes dentro. Aí tem um filhote de canguru e tem o coala, né? Com seu filhote aí na bolsinha aí. Filhote no marsúpio, né? Que é a bolsa. Produção de leite. Depois do nascimento do filhote, a fêmea produz leite que o amamentaram, até que ele possa ingerir alimentos sólidos. E como cada animal consegue isso com idade diferente? O período de amamentação varia de acordo com a espécie, né? Durante o período de amamentação, os animais iniciam o processo de aprendizado, de se alimentar sozinhos, seja identificado plantas que alimentam suas espécie, seja aprendendo a capturar presas que fazem parte do seu cardápio. Aí temos aí filhotes de zebra, né? São mamíferos e tem essas onças aí. Enquanto ainda está mamando, o filhote acompanha a mãe e inicia seu aprendizado para conseguir sozinho o alimento de que precisará. Então, há um período, né, dessa produção de leite que eles precisam da mãe para se alimentar. E quando chega conforme vai aumentando a idade não, né, os meses, né, que vai aprendendo vamos se dizer assim, eles vão aprendendo a se virar mais, aí a mãe já começa a ensinar, né, que eles precisam caçar, eles precisam começar a ter outros alimentos, porque só o leite não vai ser suficiente para manter eles. Então, precisa ser inserido outros alimentos. A atividade 3. Analise essas 3 características de alguns animais e responda as questões. Aí temos aí um quadro, né, que vocês irão analisar as características, certo? Um lado temos os mamíferos, do outro, período médio de gestação de cada animal, número médio de filhote de cada animal e o período médio de amamentação. Por exemplo, a baleia. A baleia é um mamífero, gente. Um mamífero aquático, né? Então, o período dela de gestação, 547 dias. Números de filhote, ela só consegue um de cada vez. Cada gestação, ela só consegue um filhotinho. E o período de amamentação é entre 6 meses até 10 meses. Então, ele fica entre 6 a 10 meses precisando da mãe desse leite aí, materno, né? Tá? Então, vamos lá. Letra A. Qual fêmea
permanece mais tempo produzindo leite para alimentar seus filhotes. Aí vocês vão olhar a tabela, né? Analisar essa tabela aí e vai ver qual é a fêmea que permanece mais tempo produzindo leite para amamentar o filhote. B. Qual espécie permanece menos tempo? Agora que tem menos tempo dentro do corpo da mãe. Então, qual espécie permanece menos tempo, né? A gestação é mais curta, né? Esse filhote fica dentro da barriga da mãe. E C, qual espécie dá à luz mais filhote? Dá à luz mais filhote. Então, qual é a espécie que, né, consegue, né, ter uma gestação com mais filhote dentro da sua barriga, certo? Vai dar à luz a mais filhote. Então, vamos lá. E tem uma hora de jogar, gente, tá? O hora de jogar tem umas fichas lá no anexo, no final do livro, tá? De ciências, tá bom? Tem essa tabela aqui, tá? Então, preste atenção, o anexo 2 é porque tem essa tabela e depois vocês vão colar no caderno de ciência. Então, vamos lá. Siga as orientações do seu professor para participar de um jogo sobre os mamíferos. Para isso, use as fichas do anexo 2, essas fichas que eu acabei de falar. Você sabia? Alguns mamíferos têm características diferentes da maioria. Veja alguns exemplos. Baleia e o golfinho são mamíferos aquáticos. Morcego é o único mamífero que voa. E o ornitorrinco põe ovos de onde nascem os filhotes. Então, o ornitorrinco põe ovos de onde nascem os filhotes. E aí, o hora de jogar, ele vai lá no em casa, tá? Por isso que vocês precisam daquela tabela. Porque esse hora de jogar, ele vai interferir na atividade de casa, tá, gente? Escolha um mamífero e pesquise informações sobre ele em livros, revistas, jornais, sites, na internet, tá? E registre as informações que encontram nas fichas 1 do anexo 2. As demais fichas serão usadas em um jogo em sala de aula. Então, pelo menos, gente, não vai dar para jogar em sala de aula. Quem conseguir jogar em casa, ok. Se não conseguir, pelo menos faça a pesquisa desses animais aí, tá bom? Para vocês entenderem melhor, tá? Então, vamos lá. Complete o esquema sobre mamíferos utilizando as palavras em expressões no quadro. Então, tem um quadro aí, certo? E vocês vão completar abaixo. Características comuns, o que mantém o corpo, as fêmeas produzem. Então, vocês vão encaixar essas palavras do quadro, completando as características aí, tá? E essa número 1, gente, o que der para fazer em pesquisa, né, vai ser ótimo para vocês aprenderem, se aprofundar sobre os animais. O que não der, não tem problema, tá bom? Tia Débora não tirou, porque tem coisas que vocês podem pesquisar essas informações, tá? Beijo, fique com Deus.